Som da Liberdade é um filme baseado na história real de Tim Ballard, um agente do governo que largou o emprego para resgatar crianças de traficantes sexuais na Colômbia. Dirigido por Alejandro Monteverde, Som da Liberdade não é um típico filme de Hollywood. Foi lançado pela Angel Studios, com sede em Utah, uma empresa especializada em produções baseadas na fé. O filme foi concluído há mais de 5 anos, em 2018, e estava programado para ser distribuído pela 20th Century Fox. No entanto, quando o estúdio foi comprado pela Walt Disney Company, Som da Liberdade foi arquivado indefinidamente. Aparentemente, a Disney estava muito mais preocupada em fazer filmes que aliciavam as crianças com propaganda sexual, em vez de lançar um filme expondo as redes pedófilas. Felizmente para os cineastas, eles conseguiram comprar os direitos de distribuição da Disney e, por meio de financiamento coletivo, conseguiram lançar o filme no Brasil em 21 de setembro de 2023. Quase imediatamente após seu lançamento nos Estados Unidos, o filme foi recebido com uma enxurrada bizarra de críticas negativas, onde as palavras da moda, conspirações, QAnon, aparecem em quase todos os artigos, como se todos esses jornalistas tivessem recebido o mesmo memorando. O filme em si não menciona QAnon ou qualquer coisa remotamente relacionada a ele. Som da Liberdade apenas coloca a história de Tim Ballard e da Operation Underground Railroad, a organização que ele criou para combater o tráfico sexual infantil. No entanto, os especialistas da mídia de massa fizeram questão de associar essas palavras ao QAnon. Além disso, eles decidiram que este filme é polêmico. Por quê? Bem, para começar, a mídia realmente não gosta de algumas pessoas associadas ao filme, começando por sua estrela, Jim Caviezel. Antes de Som da Liberdade, Jim Caviezel era conhecido principalmente por interpretar o papel de Jesus Cristo em A Paixão de Cristo de Mel Gibson. O mínimo que se pode dizer é que esse papel afetou Caviezel. Durante as filmagens, ele foi acidentalmente chicoteado, teve o ombro deslocado e sofreu pneumonia e hipotermia. Ele também foi atingido por um raio. De fato, enquanto filmava a cena do Sermão da Montanha, Caviezel foi atingido por um raio que o levou a 2 cirurgias cardíacas. Em Som da Liberdade, o personagem de Caviezel também tem qualidades cristãs, especialmente quando ele olha para a câmera com lágrimas nos olhos e diz: "Os filhos de Deus não estão à venda." Enquanto o filme em si fica longe das teorias da conspiração que a elite quer suprimir por todos os meios necessários, Jim Caviezel apenas vai contando tudo sempre que pode. Na entrevista a seguir, Caviezel se refere diretamente à elite satânica e à colheita de adrenocromo. Hydroxychloroquine is bad for us. That's listed under the NIH. Adrenochrome, that's not true. It's C9H9NO3. This is a chemical compound that is absolutely listed. It's been around in modern science since the 1930s. You can actually, there's a synthetic form and there's a regular, natural form, which is caused by torturing little kids to get their adrenaline up, essentially, and then extracting it from them. When you sit and meet, and so I brought this up a few years ago, and all of a sudden I was attacked by every media. Look it up. It's there. They absolutely went after me. And the next day, I never heard from my agency for 14 months. My lawyers let me go. My agency never called me after that, and essentially I was done. And so when we go and do movies like this, you spend a great deal of time with agents, working with them. I didn't realize the connection, though, to my industry and to Epstein Island and all of that. But obviously there is. I did The Passion of the Christ, and when the movie was over, 2 people that had committed murder came forward and turned themselves in. That was how powerful that film is. This one has the reverse. You watch it, you feel God's love and the power in this movie, Sound of Freedom. And
it makes you unafraid. I was willing to come forward and speak truthfully on things like adrenochrome, organ harvesting, and was severely reprimanded by much of the media. And they claimed their fact checkers knew more, but they don't know like you guys know. I put you up against them anytime. And so, but I was a burden that I was no longer burdened with anymore. My career, I would never put in front of the children. And I just ask you to look in your heart, to go to the film Sound of Freedom, which is a phenomenal movie which represents you, and let that be your word against what these liars have done for a long, long time. Your word, which is from God, and to speak the truth to the American people. My prayers are with you. I love you guys. Thank you for all the help that you gave me. What is driving the demand side of the equation? You talked about it's trafficking for sex, and it's organ harvesting. Is there other elements? Is it also for labor, for slave labor, or is it adrenochrome? The whole adrenochrome empire. This is a big deal. It is listed under the NIH. It is a chemical compound. It's a molecular structure. It's C9H9NO3. It is it's an elite drug that they've used for many years. It's 10 times more potent than heroin, and it has some mystical qualities as far as making you look younger. Outro grande apoiador de Som da Liberdade é Mel Gibson. É bastante apropriado porque uma das frases mais memoráveis que ele já proferiu foi: That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Quando ele gritou palavras como Sir William Wallace no filme Coração Valente de 1995, Mel Gibson era uma das maiores estrelas de cinema do mundo. No entanto, mesmo no auge do sucesso, Gibson encontrou uma maneira de irritar as pessoas com enormes bombas da verdade. Em uma entrevista de julho de 1995 para Playboy, Gibson disse que o presidente Bill Clinton era um oportunista de baixo escalão e alguém estava dizendo a ele o que fazer. Ele também afirmou que a Bolsa Rhodes da Universidade de Oxford foi estabelecida para jovens homens e mulheres que desejam lutar por uma nova ordem mundial e foi uma campanha pelo marxismo. Durante uma entrevista em 1998, Gibson aludiu ao lado sombrio e satânico de Hollywood. There's a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And and I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be, because the whole place can't be like, Weird Town, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them and they tell you don't go into the house on the hill, and it's like that. Mm-hmm. And then you go away and you think, no, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like, could it? Mm-hmm. And then you find out later on the track that you are exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that you could, that some of your worst nightmares were real at the time, and you think, No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. And he floated in, sideways, through a crowd of people. He was wearing black. And it was like one of those old vampire movies where they don't walk, but they glide. And he was a dancer, so he has he's very, graceful. Yeah. And he moved sideways, and he just sat down in a chair next to me. And it kind of frightened me. And he's a very smart guy. And we started talking, and I didn't, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages. And he began to talk tortures.
and we swapped tortures because I'd read this book on torture, and I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book, and he was like, oh, and he'd try and top it, and and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold, and then he left, and I wanted to leave, and because I knew that I didn't want to work with him, and he was getting scary. Yeah. And there's a producer I know, successful producer. I will not mention names, but his whole opinion about women on film, from beginning to end, is very brief. He says, women on film, either naked or dead. Both is better. And it's like, whoa, whoa. The man has got a spiritual malady for a start. I mean, the scary thing is that I think a lot of people think that. Alguns anos depois que alguns de seus discursos bêbados vazaram na imprensa, Gibson foi evitado e colocado na lista negra de Hollywood. Enquanto ele ficou longe das produções de Hollywood por anos, Gibson ressurgiu para apoiar abertamente Som da Liberdade, que não é um filme de Hollywood. Então, qual é o problema? Aqui está uma olhada no filme. Enquanto o Som da Liberdade é dito ser baseado na fé, não há pregação religiosa ou mensagem política ao longo do filme. Ele simplesmente quer enfatizar um ponto importante. O tráfico sexual de crianças é ruim. E, de alguma forma, a mídia de massa considerou este filme polêmico. Para mostrar esse ponto, o filme não se esquiva de tratar cenas que mal podem ser assistidas. Por exemplo, em uma cena angustiante, um velho turista bêbado tropeça em uma sala onde uma garotinha apavorada é forçada a ficar com ele. E ninguém voa para salvar o dia. O pedófilo bêbado fecha as persianas enquanto os telespectadores percebem que nada vai impedir que coisas indescritíveis aconteçam naquela sala amaldiçoada. Essas cenas tocam descaradamente as cordas do coração e são quase impossíveis de assistir. No entanto, elas acontecem na vida real, diariamente, milhares de vezes por dia. Além disso, o tráfico sexual infantil é uma indústria em expansão que continua arrecadando lucros recordes. Conforme afirmado no filme, as drogas só podem ser vendidas uma única vez. No entanto, uma criança pode ser vendida várias vezes por noite. Ao forçar os espectadores a enfrentar essas duras realidades, o filme se diferencia de quase todas as produções de Hollywood que nunca abordariam tais tópicos. O principal motivo: Hollywood está repleta dos piores pedófilos que se pode imaginar. Alguns críticos reclamaram que o filme era muito direto. Eles não gostam do fato de que não houve reviravolta surpresa e que o herói permaneceu um herói inabalável e incorruptível, que só quer ver os pedófilos caírem. Acho que eles ficariam satisfeitos se o herói se revelasse um pedófilo o tempo todo ou algo assim. Mas esses críticos profissionais deveriam ter percebido que não estavam assistindo a um filme da Marvel, onde eventos aleatórios e imprevisíveis acontecem para preencher o tempo de transmissão. Som da Liberdade é sobre contar uma história verdadeira e expor uma realidade horrível. Por exemplo, o filme começa com cenas reais e arrepiantes de crianças sendo raptadas nas ruas e levadas por sequestradores que trabalham para essas redes. Essas crianças acabam nas redes sexuais infantis retratadas no filme. Elas também acabam em círculos pedófilos da elite e se entregam às práticas mais horríveis conhecidas pelos homens. Por essas razões, os meios de comunicação corruptos pertencentes à elite lançaram uma campanha de propaganda bizarra para depreciar o Som da Liberdade. Como você verá em breve, eles estão dispostos a ir extremamente baixo. Em Som da Liberdade, um homem se infiltra heroicamente em redes de tráfico sexual infantil e salva crianças de serem estupradas por pedófilos. Resposta da mídia: este filme é ruim. O que em nome de Deus está acontecendo aqui? Aqui está a verdade. Em Som da Liberdade, os pedófilos são os vilões. Os pedófilos não são vítimas oprimidas e incompreendidas que precisam ser mimadas. São monstros sádicos que atacam a natureza divina de crianças inocentes. E eles precisam ser parados.
Essas coisas vão contra as narrativas que têm prevalecido na mídia de massa nos últimos anos. O objetivo: abrir caminho para uma sociedade onde os atraídos por menores sejam tratados como outras minorias sexuais. Por essa razão, quase todos os meios de comunicação pertencentes à elite do mundo publicaram vídeos e artigos insanos que atacavam o som da liberdade. Aqui está uma manchete do renomado Washington Post. O segundo parágrafo desse artigo diz: muitos críticos ligaram o som da liberdade ao culto de conspiração pró-Trump QAnon. Eles também ficaram surpresos com seu sucesso mainstream, mas a verdade é que a direita conspiratória e o calote de Hollywood não são tão diferentes. E é por isso que talvez nossa política tenha tido tanta dificuldade em rejeitar o QAnon, Trump e o fascismo. Como você pode ver, este artigo lança todas as palavras da moda para os leitores, como culto de conspiração pró-Trump QAnon, direita conspiratória e até fascismo. Sim, ele usou a palavra fascismo para criticar um filme sobre tráfico sexual infantil. Alguém pode se perguntar por que esse crítico odeia tanto esse filme? Se esse filme fosse sobre tráfico de cocaína na Colômbia, ele ficaria tão ofendido? Bem, a resposta é completamente repugnante. O autor deste artigo de Washington Post é Noah Berlatsky, o diretor de comunicações da Prostasia, grupo de defesa pró-pedofilia. De acordo com seu site, o Prostasia apoia o clube Pessoas Atraídas por Menores, um grupo notório que tenta normalizar a pedofilia. Apesar de alegar ser motivado pelo desejo de erradicar o abuso sexual infantil, os esforços da organização se dedicaram a cruzadas contra a proibição da pornografia infantil, campanhas de redação de cartas a representantes do Estado exigindo que bonecas sexuais infantis sejam mantidas legais e financiamento de pesquisas sobre pontos de vendas sexuais de fantasia para pedófilos, explica Anna Slat, fundadora da Redux. Prostasia também condenou o sentimento antipedófilo como uma retórica prejudicial do tipo nazista e pediu sua censura em massa nas mídias sociais. Resumindo, Berlatsky é um pedófilo extremista. Caso você ainda não esteja convencido, aqui está uma tweet que ele postou em 2017. O artigo de Berlatsky sobre Som da Liberdade não era uma crítica de filme, era um soco vindo diretamente de um grupo de defesa de pedófilos. E grandes veículos como o Washington Post ficaram abertamente do lado dos abusadores de crianças. Infelizmente, o The Guardian não foi exceção. Quase todos os meios de comunicação pertencentes à elite seguiram o exemplo. A narrativa Som da Liberdade igual QAnon. Claro, a rede CBC, financiada pelo governo do Canadá, teve que participar da insanidade. Depois de anos comemorando drag queens nas escolas e todas as formas de aliciamento infantil, a CBC atacou o Som da Liberdade usando as mesmas palavras à moda. Em uma entrevista recente na CBC Radio, o colunista de cultura pop Radian Simon Pillai disse: "Não podemos dizer que o filme em si é feito por tipos QAnon, mas certamente seus objetivos políticos o tornam algo que os teóricos da conspiração QAnon apoiaram, assim como os racistas se uniram a Trump sem que ele tivesse que dizer nada abertamente racista. O sucesso do filme tem muito a ver com o fato de ser um flerte para tipos xenofóbicos, pró-Trump e pró-vida." Sim, este colunista disse que este filme sobre o tráfico de crianças na Colômbia é um flerte para tipos xenofóbicos, pró-Trump e pró-vida. Em outras palavras, essa pessoa é paga pelos contribuintes canadenses para espalhar propaganda pró-pedófila. Eu poderia postar muitos outros exemplos de tais manchetes de todo mundo e todos eles provam 2 pontos importantes. Primeiro, esses meios de comunicação tiram seu ponto de vista da mesma fonte da elite globalista. Segundo, eles estão em uma missão para normalizar a pedofilia e estão dispostos a atacar qualquer coisa que vá contra a sua agenda. Som da Liberdade é o melhor filme que já assisti? Na verdade, não. Objetivamente, é um filme bem feito que aborda temas importantes e foi bastante revigorante de assistir. Qualquer crítico razoável poderia ter dito o mesmo e deixado por isso mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de avaliar objetivamente o filme, os críticos gritaram como demônios quando se deparam com um crucifixo.
Som da Liberdade claramente tocou em pontos sensíveis e, ao fazê-lo, conseguiu revelar até onde a elite está disposta a ir para defender a pedofilia. Por meio de críticas desequilibradas e desesperadas, os meios de comunicação de massa de todo o mundo tentaram assustar as pessoas de assistir ao filme por medo de serem chamadas de cultistas da conspiração pró-Trump. Bloomberg e Washington Post chegaram a contratar um defensor da pedofilia para atacar Som da Liberdade. Como sociedade, precisamos realmente refletir sobre as implicações de tal movimento por parte dos grandes meios de comunicação. Como sempre, esses propagandistas usaram sua tática favorita, a extrema-direita, do tema para assustar as pessoas. No entanto, essa questão não é sobre esquerda versus direita, é sobre o bem contra o mal. A frase mais importante do filme é: os filhos de Deus não estão à venda. Se de alguma forma você se sentir ofendido por essa linha, então você pode ir para o inferno. Literalmente.